E o Palmeiras segue preparação para a partida contra o Chelsea, sexta-feira, 22 horas, valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes 2025. Na thumb você vê aí Palmeiras rumo à semifinal. Vamos para cima, porco. É o que a torcida canta no estádio e com certeza na partida contra o Chelsea a torcida vai estar lá apoiando o Alviverde rumo a essa classificação. Teremos aí o encontro do Estevão com seu futuro clube, pessoal. Inclusive, ele foi perguntado se ele vai comemorar se ele fizer um gol. Ele tem que comemorar, né? Ele veste a camisa do Palmeiras hoje, ele pertence ao Palmeiras hoje. Após o Mundial, ele vai para o Chelsea. Então, enquanto ele estiver no Palmeiras, tem que comemorar se fizer o gol. Vamos trazer aí o debate para a gente reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. A lei do futuro, que nome é esse? A lei do prometido? Tem algumas coisas aí, né? Quando o Palmeiras negociou o Estevão com o Chelsea, o clube brasileiro simplesmente exigiu que na negociação ficasse claro no papel que ele só sairia depois do Mundial de Clubes. Se não houvesse essa exigência por parte do Palmeiras, o Estevão jogaria pelo Chelsea sexta-feira, ou estaria no banco, ou alguma coisa assim, para enfrentar o Palmeiras. Aí poderia haver lei do ex. O Estevão jogando pelo Palmeiras, que é o que vai acontecer, ele não é ex-nada. Então, não tem como haver lei do ex se ele finalmente fizer um gol, que é o que todo mundo espera, né? Ele prometia fazer. Não que ele, Estevão, tivesse feito algum tipo de declaração, mas ele tem um nível tão diferente aqui no futebol brasileiro e sul-americano que todo mundo esperava que ele se destacasse no Mundial. Eu acho que se ele tivesse feito aquele gol que escapou, aquela bola que ele chutou um pouquinho ao lado da trave, vai cortando. A partir daí, seria um outro Mundial, talvez. Se soltar, né? Quem sabe? Eu também acho. Nunca saberemos, mas eu acho que vale a pena. O tipo de jogada que ele fez tantas e tantas vezes e que, infelizmente, naquele momento ele não conseguiu concluir da melhor maneira. Agora, interessante, né? A última vez em que um jogador brasileiro atuou no Mundial negociado com o adversário foi em 2011, quando o Neymar, pelo Santos, enfrentou o Barcelona. A diferença principal, crucial e que encerra a conversa é que na negociação envolvendo Palmeiras, Estevão e Chelsea, tudo foi feito às claras e o mundo inteiro sabe o que está acontecendo. Então, é bom pontuar para que ninguém diga, não, você está dizendo, não. O Neymar jogou vendido para o Barcelona, ele sabia. Muita gente no Barcelona sabia também, mas a coisa não tinha sido divulgada e é uma situação muito desagradável e muito inapropriada, né? Numa ocasião como essa, ali era a partida do título, acho que não fez tanta diferença também, mas isso não importa. O fato é que ele jogou negociado. E o Estevão está enfrentando essas dificuldades que ele próprio diz com clareza, né, talvez até com ingenuidade, como nós já comentamos aqui, como essa situação toda o impacta e teve influência até agora no desempenho dele nas partidas do Palmeiras. E eu acho que tudo isso vai ser levado ao ápice agora, porque é um jogo que pode ser de eliminação, é contra o próximo clube dele, a pressão sobre ele para fazer uma boa partida, não sei como o Abel pretende utilizá-lo, mas acredito que ele vai jogar, acredito que ele será titular, a pressão sobre ele vai atingir o nível mais alto e tomara que ele lide bem com isso e possa ajudar o Palmeiras. Como é que você acha que ele pode sentir o peso nesse encontro com o Chelsea, se é que vai? Eu tenho notado o Estevão mais ansioso, Felipe, não necessariamente pelo encontro com o Chelsea, que antes era hipotético, e mais por ser o torneio de despedida do Palmeiras e essa necessidade de sair como um protagonista. Porque o Endrick colocou o sarrafo muito alto. Então, o Endrick decidiu um campeonato brasileiro pelo Palmeiras em 2023. Isso não significa que os próximos da base, que forem vendidos, precisem sair da mesma forma. O Estevão, com o que já faz hoje, consolidado no time titular, é um jogador fundamental para o time do Abel. Foi decisivo em várias partidas. Já está de ótimo tamanho. Mas é que cria-se essa ilusão, essa necessidade de um garoto de 18 anos sair como protagonista e o Estevão não precisa carregar esse peso. E do lado dele, né, uma forma de se motivar
é que seja um bom cartão de visitas para o Chelsea, para o torcedor que vai recebê-lo na Inglaterra a partir do segundo semestre. Porque o Estevão tem credenciais para, quem sabe, já chegar no Chelsea e se estabilizar no elenco principal, porque o Chelsea tem esse modelo, né, de contratar jogadores muito jovens, empresta 1, 2 temporadas e depois eles dão frutos no time principal. Pode ser que o Estevão, pela necessidade do elenco, até olhando ali Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke, não são tantos jogadores assim consolidados lá na frente. Então ele pode brigar por um lugar no elenco e essa tem de ser a missão dele na primeira temporada de Chelsea e vejo que para esse jogo de quartas de final no Mundial é fazer o papel sem ter esse peso de encerrar a trajetória no Palmeiras como um protagonista, como uma superestrela. Pelo contrário, a missão do Estevão, para um garoto de 18 anos, já está cumprida. Deu retorno esportivo e o principal retorno financeiro por ser um garoto da base que o Palmeiras vendeu bem. Venceu 62% dos jogos, 2,13 gols marcados por partida, 42 minutos para fazer um gol. Média de 60% de posse de bola. Quer dizer, mesmo com um time jovem, fica muito com a bola. 573 passes trocados por partida. Venceu a Conference League, terceiro nível das competições europeias. Ô Elton, claro, não tem caminho fácil. O Al Hilal empatou com o Real Madrid, venceu o Manchester City. Não dá para falar em caminho fácil. O Chelsea também é um poderio muito grande, né? O que tem à disposição. Ainda contratou o João Pedro agora, que pode se juntar ao elenco. Quem tem um caminho aí, entre aspas, mais acessível? Olha, os dois caminhos são difíceis. Por mais que a gente veja um confronto entre brasileiros e europeus novamente, né? O jogo entre Palmeiras e Chelsea é um jogo complicado, é uma repetição de Mundial de Clubes, inclusive, se enfrentaram recentemente. Acho até que o Palmeiras tem muito mais daquele Palmeiras que enfrentou o Chelsea do que o Chelsea tem daquele Chelsea que enfrentou o Palmeiras. Então acho que é um jogo muito complicado. O Chelsea venceu, por mais que tenha sido, né, Edu, na prorrogação, vencido o Benfica, mas aquele jogo de paralisação de quase 2 horas, quebrou praticamente ali o ritmo da partida. O Benfica conseguiu empatar e o Chelsea, quando acelerou, conseguiu vencer com muita autoridade. O Palmeiras vai ter um adversário bem complicado. Assim como o Fluminense. Porque o Al Hilal é um time europeu que joga no futebol saudita. Vamos parar para pensar aqui que, primeiro, tem o técnico, hoje, treinador do Al Hilal, é o cara que estava disputando a final da Champions League há algumas semanas. E esse time, com grande parte dos jogadores que estavam atuando no futebol europeu há poucas temporadas. Então conhecem muito bem, né, como funciona o futebol mais competitivo do mundo, ou o futebol mais rico do mundo. É uma equipe que no próprio Mundial mostrou o seu valor vencendo o Manchester City. E a gente viu que o Guardiola ficou muito chateado com a derrota e reconheceu que o adversário foi melhor. Então o Fluminense vai enfrentar também um time que tem cara de futebol europeu, tem cara e jeito, né? E jogo. Então é um jogo também muito perigoso, Edu. São 2 jogos bem complicados. É claro que pelo tamanho da marca, né? O Chelsea chama mais atenção, assusta mais, mas o Al Hilal, se em nível local ele é um gigantesco, em nível mundial ainda não, mas o time é um time muito forte. 2 difíceis confrontos. Se viesse o City para o Fluminense, seria mais difícil, obviamente. Mas vem um adversário também bem complicado. Mas vejo condições dos dois passarem. Vejo condição do Fluminense passar pelo Al Hilal, se fizer o jogo que fez contra o Borussia Dortmund, principalmente no primeiro tempo, e esse jogo passado, que venceu com muita autoridade a Inter de Milão, essa Inter, né, que era treinada pelo Inzaghi até poucas semanas, pode passar pelo Al Hilal. E o Palmeiras, pelo jogo que fez contra o Botafogo, de muita imposição, o Botafogo que venceu o PSG, também candidato a chegar à semifinal. E os dois chegando à semifinal, não é, Edu? Teremos um brasileiro na decisão. Muito bem. Elton, a gente sabe que o Palmeiras tem toda essa história com o Abel Ferreira, né? Enquanto o Fluminense vem crescendo no próprio Mundial. Olhando só para as equipes, a gente já vai para os Estados Unidos com os nossos repórteres, nossos comentaristas, falando mais de Palmeiras e Fluminense. Quem chega no melhor momento para essa decisão de sexta-feira? Eu acho que são momentos bem parecidos, Edu.
Eu acho que o Palmeiras vencer o Botafogo, é um confronto brasileiro no Mundial, e o Botafogo que vinha de 2 confrontos bem difíceis contra europeus, o Palmeiras conseguiu chegar bem motivado a essas quartas de final. Jogou um pouco mais, teve que jogar uma prorrogação, né? E aí um jogo bem complicado na questão física também. O Paulinho entrou, decidiu e teve que sair, né? Pela questão que a gente já conhece dele, voltando de lesão, ainda sente dores na canela. O Fluminense conseguiu se impor contra a Inter e decidir nos 90 minutos, ainda fazendo um gol no final, porque teve fôlego, teve intensidade. Eu acho que os dois chegam com motivações altas, né? Porque são equipes que conseguiram classificações importantes nas oitavas de final. Mas, assim, olhando para os adversários, o Fluminense vai enfrentar um adversário muito mais empolgado, talvez, né? Porque o Chelsea conseguiu a sua classificação, que talvez fosse uma classificação até colocada na conta, né? Porque era um dos favoritos mesmo a chegar às quartas de final passando pelo Benfica, mas o Al Hilal não era contra o Manchester City. Tudo bem, o Manchester City também obrigou o Al Hilal a ir para a prorrogação e vencer na prorrogação. Mas é um time que chega também, né, muito mais embalado em relação ao adversário do Palmeiras. A única coisa que uniu, me parece, torcedores de Palmeiras e Fluminense foi a alegria de ver o Manchester City ficar pelo caminho, né? Porque podem cruzar um adversário teoricamente mais fácil, mas o Al Hilal, claro, mostrou muita força. Mas acho que as duas torcidas, em geral, comemoraram sim a vitória do Al Hilal. Lembrando que os jogos também aí das quartas de final do Mundial de Clubes você assiste. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Verdão. Palmeiras que enfrenta o Chelsea nessa sexta-feira, valendo vaga na semifinal. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras, para você ficar por dentro aí de tudo que acontece no Verdão. Primeiro começar a trazer uma notícia aí do adversário, o Chelsea, né? Adversário do Palmeiras. Chelsea contrata centroavante da seleção brasileira. O Chelsea contratou aí o João Pedro, pessoal. O João Pedro que foi criado no Fluminense, né? Na base do Fluminense. E pode ser até que jogue aí essa partida contra o Palmeiras. Não creio que seja como titular. Tá chegando agora, né? Mas deve ficar no banco de reservas. Trazer aqui uma matéria do Giai agora. Giai projeta jogo difícil do Palmeiras contra o Chelsea. Não tem como ter jogo fácil também nesse Mundial, né? Mas com certeza aí o Palmeiras vai com tudo em busca da classificação. E para encerrar o nosso giro de notícias aqui, trazer o Vanderlan. Após o treino desta terça-feira, o Vanderlan falou aí, né? Concedeu uma entrevista. O jogador que deve substituir o Piquerez, que está suspenso. Na matéria você vê, Vanderlei elogia a estrutura na Filadélfia e fala sobre o jogo das quartas. É um dos jogos mais importantes aí da história do Palmeiras, né? Que pode colocar o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Realmente um jogo muito importante. Fica ligado aí no nosso canal Futebol Total Oficial. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal. Durante o dia de hoje teremos muitos vídeos do Palmeiras aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Se você não quer perder nenhum, se inscreva e ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.